Que eu vou me ver aonde? Lugar nenhum? Ah, tá. Olá! Vou esperar mais um segundinho pra começar, mas na verdade eu vou começar. Eu não consigo ver quem tá online. Tá bom. Olá, pessoal, boa tarde. Hoje a nossa live vai ser especial. A gente vai falar um pouquinho sobre a leitura de portfólio. E eu recebi algumas fotos de algumas alunas empenhadas, né? Que estão de parabéns, porque me enviaram algumas fotos de portfólio. E eu já pude ver alguns erros e também muitos acertos. Eu acho que a gente tem que falar, sim, os pontos negativos, o que a gente precisa melhorar, mas principalmente o que tá bom, pra pessoa saber que aquilo realmente está muito bom, né? E hoje vocês estão me vendo ao contrário, né? Porque eu vou estar compartilhando a minha tela aqui com vocês para vocês verem as minhas fotos e também as fotos de alguns fotógrafos que me enviaram, tá? Então eu queria principalmente começar falando das minhas fotos, porque sim, eu separei várias fotos minhas do meu começo, pra vocês perceberem que a gente não começa sabendo tudo. Ninguém, e assim, ó, se vocês perceberem nas minhas fotos, quem tá começando agora tem os mesmos erros que eu tive. Por quê? Porque a gente olha a foto, a gente tenta estudar aquela foto, ou hoje algumas pessoas mais empenhadas assistir os vídeos, ou fazer o curso online, que seja. Olhando sua foto, você não consegue chegar lá no resultado. Você pensa que você pode fazer aquilo, mas você sai cheia de desculpas, falando que foi culpa do bebê, foi culpa que a iluminação tava chovendo no dia, não tinha iluminação. Quem usa luz natural como eu, né? Mas a mãe tava nervosa, o bebê queria chupeta, a mãe não queria. Sempre a desculpa é alguma coisa assim. Mas na verdade, a grande desculpa nossa é não se aprofundarmos em conhecimento já no nosso começo. Eu fui assim, ou melhor, eu fui assim porque eu não tive opção, né? Eu acabei, não tinha nada no YouTube, tinha umas fotos no Google muito ruim, né? Mas foi por aquilo que eu fui me baseando. E cada dia, e eu acho bacana contar isso, porque no meu início, eu acabava não achando foto dos outros colegas, dos outros fotógrafos, achava muito pouco pra eu estar copiando ou fazendo algo parecido. Tentava ler algumas fotos do Google que era muito dos Estados Unidos, fotos de fora, e tentava fazer alguma coisa mediante aquelas fotos. Mas não é a mesma coisa hoje, que a gente tem infinitos vídeos, tutoriais de como posicionar, de como enrolar e tudo mais, né? Então, eu quero mostrar pra vocês os meus primeiros erros, os meus grandes erros de início, e eu pude perceber que quem tá começando hoje, quem tá começando agora, que não tá se empenhando muito nessa parte de estudar e tudo mais, tá cometendo os mesmos erros que eu. E aí vocês vão acabar percebendo. Então eu vou compartilhar aqui com vocês a minha tela. E aqui eu separei então algumas fotos minhas, que são lá de 2013, 2014. E eu quero já então abrir essa primeira foto aqui, que é a minha primeira tentativa de newborn. O que aconteceu nesse meu newborn? Porque tudo tem uma desculpa. Lembra que eu falei? Tudo tem uma desculpa? Então, simplesmente eu vi uma ou duas fotos e fui lá pedir para um colega meu, que na época eu tava trabalhando no hospital, pedi para esse colega se ele me emprestava a filha dele que tinha recém-nascido, só que tinha recém-nascido, mas ela já tava com 23 dias, se eu poderia estar fotografando a bebezinha dele pra tentar fazer umas fotos de newborn, pra fazer e tudo mais, né? E eu ia dar todas as fotos. Esse foi o resultado. A fotinho mais de longe, olha, teve até um espasmo, né? E essa daqui foi a minha tentada de bundinha pra cima. Percebam que ela está num edredom da casa da mãe, porque eu não tinha nada, absolutamente nada. Na verdade, eu tinha essa headband aí que tá aparecendo, tá? Pra falar que eu não tinha nada, eu tinha essa headband, é minha. Que na época, eu acho que eu comprei nessas lojinhas de R$1,99, alguma coisa assim. Era a única coisa que eu tinha. Eu não tinha o pano, eu não tinha o cesto, não tinha nada. Gente, eu fui de manhã na casa deles, tipo 11 horas da manhã. Eu fiquei até 1 hora na casa deles. E depois, final do dia, eu voltei e eu consegui fazer essa foto aqui, final do dia.
E eu fui de manhã, eu fiz aquelas dormindo, mas quando eu tentei colocar no acessório, no propzinho lá, que na verdade era um cesto de frutas que tinha na casa deles, eu consegui aquela foto do bebê chorando e algumas fotos desse tipo. E mais nada. Mas assim, realmente foi o meu primeiro bebê que eu peguei, recém-nascido, pra tentar posicionar. Ou melhor, eu pedi pra mãe tentar posicionar esse newborn, não foi nem eu tentado posicionar. E sabe qual foi o meu maior erro que eu percebo, que vocês vão perceber na grande maioria das fotos? Eu vou voltar, já começo nesse outro aí. Que a minha foto estava muito próxima. E se vocês perceberem o seu começo, as suas fotos de começo, se você não teve muita estrutura em estudo, se você não estudou, não se aprofundou muito, seus maiores erros de começo foram fotos muito próximas. Fotos close, como essa, muito próximo do rosto do bebê. Não mostrando, por exemplo, a manta. No caso aqui, essa bebê tava no sofá deitada, tipo, o fundo ali é o sofá deles. Não mostrando nada. E, gente, olha só, eu tô quase quebrando o braço dessa bebê. Porque quando, eu falo assim, que todas as fotos de newborn, todas as poses que a gente faz nos recém-nascidos, a gente também faz na gente. Sim, por mais que a gente é velha, que nem eu, travada, a gente consegue ainda fazer essas poses, tá? Imagina você deitando com o braço, tipo, aqui assim, ó. Cara, dói muito isso aqui, ó. No bebê também não era confortável. E quando você deixa, por exemplo, aqui, essa era uma posezinha de lado, né? Quando você deixa o bebezinho com a mão confortável, no caso, a gente mesmo adulto, e só coloca a mão embaixo do rosto, é muito mais confortável de posicionar esse bebê, né? Ou melhor, de posicionar até a gente, né? Então, imaginem só que, gente, pode sim deslocar a clavícula, pode sim machucar o bebê, pode sim ele tá doendo, ele tá chorando, porque a pose não tá confortável, tá doendo. Então, coitada, ela deveria estar muito empacotada e eu não salvei fotos anteriores a essa, mas eu lembro que ela tava chorando. E, se vocês perceberem, eu não tirei a fralda. Nem na primeira foto, naquela que tava no edredom, e nessa que ela tá no sofá, também não tirei. Porque se vocês olharem a parte... não dá pra meter o dedo no computador, né? Ninguém vai ver, tá bom. Mas se vocês olharem... tá bom, tem o mouse. Mas se vocês olharem lá no cantinho, tá a partezinha branca, que é a partezinha, acho que de um tecido que eu joguei por cima, alguma coisa assim, tá? E aí, esse foi o meu primeiro newborn que eu não cobrei nada, tá? Esse e teve mais uns 2 que eu fiz que eu não cobrei absolutamente nada. Só que, esse meu newborn foi realmente o primeiro newborn que eu fiz que eu cobrei algum valor, que eu cobrei na época. Dá pra ver quando que foi feita essa foto. Ih, não dá. Dá sim, peraí. Que nem eu lembro. 2014, fevereiro de 2014, essa sessão. Quando eu comecei, né, fevereiro de 2014, eu tava cobrando R$350 nessa primeira sessão newborn e eu entregava, se eu não me engano, 20 fotos. E eu acabei de, né, eu separei essas fotos agora de manhã e eu separei, eu vi que tinha uma pastinha lá, escolhidas, ela escolheu mais de 50 fotos desse ensaio. Então, assim, é o que eu falo muito pros meus alunos, pra quem sempre tá aqui comigo, que a mãe vai gostar de toda foto, de qualquer forma. Se o bebê tá de ponta cabeça, se o bebê tá com a carinha de brabo, ou se ele deu um espasmo, ou se ele tá de olho aberto, a mãe vai amar aquela foto de qualquer maneira. A única coisa é que a gente precisa se aperfeiçoar. Tem alguns clientes que eles entendem um pouco mais sobre a fotografia newborn, sobre o intuito dela, né? Que são fotos mais tranquilas, com o bebê dormindo, todo aquele aparato que a gente sempre fala, né? E aí tem mães que não vão deixar de contratar quem tem uma foto dessa, por exemplo, né? Pra contratar uma foto bonita de outros ensaios melhores meus hoje, né? Mas se eu sair postando fotos desse tipo lá no meu Instagram, só desse tipo, vai ter mãe que vai fechar comigo. Vai ter mãe que vai me ver e vai falar assim, quanto que tá? R$1.000.
R$ 1.000? Ah, então tá bom, eu vou fazer um orçamento. Se a mãe entender, ela vai fechar R$ 1.000 com a fulana ou com a ciclana lá, que entende que a foto que o posicionamento de barriga pra cima, o bebê tem que estar mais acolhido e tudo mais, e a foto vai estar dormindo, né? Agora, se é uma mãe que não entende e que ela fala assim, cara, eu quero uma foto dessa, porque é o bebezinho recém-nascido, que se foda, ela não vai entender que... Nossa, não pode falar palavrão, mas eu tô falando. Já é. Já foi. A mãe, então, que não entende, ela não vai falar, ai, olha, esse pano aqui tem como deixar arrumado melhor? Isso daí era uma manta do bebê, que eu deixei enrolado. E, cara, eu tentei fazer aquela foto do bebê todo enroladinho, bolinha, e ficou certinho pra mim, né? Na época. Ou melhor, não, né? Desse ensaio, eu saí muito frustrada dele, porque na época eu levei a minha irmã junto, que ela é mãe, né? De crianças bem grandes. E aí eu falei assim, ela deve saber, né? Fotografar, fazer o bebê dormir, posicionar o bebê. Então eu vou levar minha irmã. Cara do céu, minha irmã ficou mais desesperada que eu, e ela tentava chacoalhar o bebê, e a mãe tentava amamentar, e a mãe tava bem sossegada, bem tranquila. Resumindo, eu cheguei na casa do cliente 5 horas da tarde, era horário de verão. Então a gente tem luz aqui, tinha, né? Era mudança de horário. Eu tinha luz aqui até umas 7h30, 8 horas praticamente. E aí, quando eu finalizei essa sessão, era 9 horas da noite. Tem aqui. Eu consegui que o bebê dormisse. Esse é o mesmo bebê, tá? Eu consegui fazer com que ele dormisse e eu coloquei numa caixa de madeira, de frutas, que a gente fala, né? Que é enorme. Tá, então esse é o meu primeiro erro da foto, que é enorme essa caixa. E quando a gente tá iniciando, até já dei bastante conselhos do tipo pra vocês às vezes comprarem, irem em lojas de floricultura ou em 99 pra achar alguns acessórios que podem dar certo. Mas normalmente a gente acaba comprando grande, para que não sirva apenas pro newborn, para que sirva também pro acompanhamento ou para um outro cenário. E era o que eu fiz na época, eu comprei uma caixa de frutas para eu fazer outros tipos de fotos também. Posicionei o bebê, eu tava com... Nossa, era uma manta, era um tecido de brilhoso, e ele tava, acho que do lado avesso aí, que não aparece o brilho. Mas tem vários tipos de tecido aqui pra subir e pra conseguir que o bebê ficasse posicionado. Mas sabe qual que é a pose que eu tentei fazer? Era aquela pose do baldinho, assim, ó. Eu tentei fazer nesse caixote, ficou certinho, né? Além disso tudo, do prop, o bebê conseguiu dormir. O bebê, ele tá ali com a cabecinha encostada na borda desse caixote. E eu tenho uma iluminação ruim, porque eu tava com flash, já eram 9 horas da noite, e eu estava lá fotografando. A angulação de frente do rostinho tá ok, eu fiz, como vocês viram, essa mais pertinho, né? Mas, nossa, gente, olha o cabelo do bebê, eu não penteei o cabelo do bebê, e isso eu acho, nossa... Eu acho isso muito importante, porque o bebê, ele tem que estar bonito, ele tem que estar agradável na foto, né? Então, eu não penteei o cabelo, não finalizei a pose, mas o bebê tá confortável. Porque ele tá lá, ó, com o bracinho de trás, como vocês conseguem ver, confortável. E o bracinho da frente, por mais que ele tá deitado aqui, ó, tá um pouquinho menos desconfortável. Se vocês tentarem em casa, podem tentar em casa. Se vocês tentarem deitar assim, vai ser confortável, não vai ser tão ruim como deitar aqui, né? Então, deu certo, consegui fazer, então foi provavelmente o meu quarto newborn, mas ele já foi o newborn pago, tá? Eu não, na verdade, não é que eu não encontrei, eu não lembro qual que foi os meus primeiros newborns. Esse aqui também foi outro newborn que eu fiz na casa do cliente, lembrando que aquele primeiro também foi na casa do cliente, todos eles foram na casa do cliente, vai chegar uma hora ali que eu tenho no estúdio, eu vou mostrar pra vocês, tá? E também foi o newborn pago. Se eu não me engano, foi o mesmo valor que eu cobrei com as fotos do newborn. A única coisa que é minha aqui é o tecido que tá embaixo do bebê. A gente tava no berço dele e eu tava com a iluminação de flash ainda. Eu tava um tempo chuvoso, se eu não me engano. Não tinha muita luz da janela. O quarto era super azul, super azul. Então as fotos estavam bem azuladas, até que tá mais ou meninho aí. A touca era do bebê. E olha só, eu tentei fazer aquele meu fundo infinito. Essa foto, inclusive, não tá editada, tá?
O meu grande erro dessa foto foi principalmente a manta, né? Que eu peguei qualquer manta de um tamanho menor. Eu poderia ter comprado um pouquinho maior, que não iria aparecer os fundos. E eu não estiquei ela direito. Embaixo, ali da cabecinha do bebê e lá pro lado de trás ali dessa foto, tem 2 toalhas embaixo, toalhas de banho, que é o que eu usava na casa do cliente para levantar o rostinho do bebê e o bumbumzinho, né? Mas eu quero passar mais pra frente porque olha só. Essa foi o meu bumbum pra cima. Gente, eu tentei. Acho que foi uma das primeiras aí que eu consegui quase posicionar o bebê. E só que, olha só, era um mínimo detalhe que eu poderia fazer nessa foto, que era rodar a toalha de banho que tá na cabeça do bebê um pouquinho mais pra fora, que o bebezinho ele não ia ficar com a cabecinha caída, como tá nessa foto. Ele iria ficar levemente inclinado já ficaria bem melhor essa foto, né? Mas na época eu não tinha noção nenhuma do que encaixar, da onde pôr, se era pra frente, se era pra trás, se era subindo, o que eu fazia. E eu não tinha controle do bebê, eu não conseguia fazer com que o bebê ficasse dormindo, então do jeito que eu conseguia pôr ele ali, eu clicava, eu fazia a foto e aí eu trocava de manta. Eu trocava de manta. Ó, essa aqui eu tava com uma manta marrom, né? Bege. Essa aqui eu já tava com uma manta azul. Essa manta azul, eu também não soube esticar essa manta, tá tudo amassada. Eu poderia ter deixado ela bem retinha, esticada, mesmo depois de posicionar o bebê, mas eu não fiz isso, né? Ó, essa aqui eu já dei uma melhorada. Eu consegui posicionar o bebê, mas percebam que eu peguei o bebê no colo, ó. O bebê tava de cabecinha, então, pro outro lado, e aqui eu já virei pro outro lado. Tá melhor o posicionamento com o mesmo bebê. Só que olha a cara de sofrência dele. Eu não consigo ver a partezinha da mão de trás e também não consigo lembrar, né? Mas esse bebê, ele era prematuro, ele tinha 2,1 kg, 2,2 kg, ele era bem pequenininho. A touquinha tá combinando, super combina, mas era da mãe. E a iluminação, vocês percebem, eu vou colocar o mouse aqui, que ela tá vindo bem de cima, né? Porque eu tava usando flash, como eu falei. Então o flash, ele tava rebatido, joga pra cima, desce, né? Poderia ter jogado o flash de lateral, poderia ter feito outras coisas pra melhorar essa foto, mas a gente não tinha, ou melhor, eu não tinha o conhecimento que eu tenho hoje, né? A perninha tá agradável, tá assim, bonita, mas o legal dessa pose é quando você consegue encostar o cotovelo e o joelho do bebê bem próximos. Então você consegue deixar ela mais harmônica, essa foto, mais gostosinha. Mas o bebê, ele não pode estar com essa cara de sofrência, né? Porque senão realmente eu tenho vontade de tirar essa foto e abraçar o bebê, coitadinho. O mesmo bebezinho, esse daí era um bonezinho que na época eu fui numa loja de bebês aqui da cidade mesmo e comprei. E a mesma manta ainda. Vocês percebam que eu quase consegui fazer o posicionamento, a mão tá certa, não tá sofrendo na pose, né, porque não tá aqui, tá na mãozinha. E a única coisa que eu fiz muito próximo, como eu já falei no outro bebê que eu mostrei antes, o maior erro é a gente fazer muito próximo desse bebê quando a gente tá começando e não deixar mais longe, pra gente às vezes conseguir ajeitar principalmente o enquadramento ou rotacionar um pouquinho a foto, que é o que a gente tem bastante dificuldade, pelo menos eu tinha no começo, né? Ter noção de qual a angulação certa que vai ficar bonito naquela foto, né? Então, deixa eu ver se eu tenho mais uma. Não, desse bebê são essas. E olha que coisa, né? Eu insisti tanto que vocês podem ver que os meus primeiros newborns não tem um newborn tentando enrolar o bebê. Todos eles são com o bebê totalmente peladinho, né? Tentando posicionar a mãozinha pra frente, bundinha pra cima, e inclusive a pose do queixinho, da mãozinha do sapinho, no caso, né? Da mãozinha no queixo. Eu consegui, ou melhor, eu tentei fazer muitas dessas fotos, ou melhor, todo newborn eu tentava, né? Eu tinha uma sequência de poses que tudo dependia do bebê, mas eu tentava fazer. Só que conforme eu tinha mais dificuldade, mais eu tentava fazer essa foto. E olha só, esse já foi o meu outro newborn que eu fiz, também pago. E nesse newborn eu tive uma avaliação, como vocês vão ter hoje. Eu tive uma avaliação de um fotógrafo de casamento na época, que era o meu mentor. E aí ele editou pra mim essa foto. Foi ele que editou ela e eu postei. Na época eu acho que eu fiz bastante, tive bastante
bastante reconhecimento, bastante gente atrás, depois dessa foto. Mas foi com o olhar clínico dele que ele olhou a minha sessão inteira e falou assim, essa foto salva. Essa foto salva e dá pra você postar. Só que logo depois que eu postei essa foto, veio mais uma outra fotógrafa e me falou assim, Nani, pentei o cabelo dos bebês a próxima vez. Nunca mais eu esqueci. Né? Nunca mais eu esqueci disso e toda vez eu tô lá com a escovinha tá sempre perto de mim na hora do newborn, porque sim, foi um newborn difícil, foi um newborn insistente, foi um newborn que eu demorei aí umas 5 horas na casa do cliente também. Ficou harmônica a foto, né? As cores principalmente. E se vocês perceberem, eu tô no mesmo... Não dá pra ver, na verdade, né? Não dá pra vocês perceberem também. Eu tô no caixote que eu utilizei lá na minha primeira sessão. Eu tô naquele caixote marrom. E eu posicionei o bebê de cima pra baixo, deitadinho, dormindo. Posicionei não, apenas coloquei o bebê ali. E ele tá de fralda também. Eu não tirei a fralda do bebê. Essa manta branca é da mãe, tá? Eu sempre utilizava na casa dos clientes a manta que as mães tinham. Eu sempre pedia, ai, você tem alguma manta em especial ou alguma cobertinha em especial que seja a avó que tenha feito, ou a bis, alguém, e pra gente utilizar. E aí elas sempre tinham, sempre eu falava que era algo a mais, que tinha uma lembrança, que tinha alguma coisa assim pra ter significado aquela foto. E aí eu utilizava. Então essa manta era da mãe na época e eu fiz essa foto com erros, né? Tipo, não está totalmente posicionado, tá um bebê jogado, mas era o que eu sabia fazer na época, era o que eu sabia colocar, né? E deu super certo. Esse é o mesmo bebê daquela foto, tá? E eu tentei fazer, então, a posezinha de bumbum pra cima, né? Não lembro se eu tentei fazer de bumbum pra cima ou de braço aqui, gente. Mas eu acho que pode ser a de bumbum pra cima mesmo. Só que, ó, o braço do bebê tá lá embaixo. Ele tá desconfortável, não tá tão confortável. As perninhas, do jeito que deu. Também tô elevando a parte ali do rostinho dele com uma toalha de banho. E a manta também é dos pais. E a bicicletinha também. O pai andava bastante de bicicleta, a mãe também. Eles eram competidores na época. E eles tinham essa bicicletinha e como eu tava na casa deles, a gente utilizou, tá? Aqui também, no caso, é o chão da casa do cliente. Esse aqui, lembram que eu já comentei algumas vezes do meu primeiro prop, que foi um cesto? Na verdade, foi aquele caixote. Mas esse foi o meu primeiro prop, aquele cesto redondo. E essa bebezinha, essa menininha, foi na casa dela também. Só que, diferente dos outros newborns, eu levei uma pessoa como assistente comigo. E foi uma fotógrafa. Esse negócio de palha que vocês veem ali atrás, eu comprei na 25 de março, junto com um cesto. A manta, que tá aí em cima, no caso embaixo do bebezinho, era da mãe. Eu não sei se era uma toalha de mesa ou um cachecol. Eu sei que a mãe tinha tudo bem rústico. Esse marrom já é meu. Os negocinhos de cabelo eram da mãe também. E foi o newborn que eu mais gostei na época. Foi aí o meu, sei lá, quinto, sexto, sétimo, sei lá, agora perdi as contas. Eu já perdi as contas de que newborn que eu tô. Mas foi um dos meus primeiros, tá? Então, olha só que interessante. Eu já consegui esticar a manta, mas na verdade essa foto tá editada. Se vocês perceberem aqui no cantinho, ó, tá muito igual, ó, essa parte com essa parte aqui. Então, eu com certeza completei esse fundo aqui, ó. Ele não tava tão certinho a manta, certo? Mas tá super agradável. Só que o que acontece? Mais uma vez, a foto muito próxima. Como essa anterior, a foto muito próxima, cortando a cabeça. E esse eu vejo que é o maior erro de todo mundo que começa. E foi o meu também, né? As fotos muito próximas, não deixando espaço pra dizer que aquele bebê é pequenininho. Porque parece que o bebê é enorme nessa minha foto. Não que não devam fazer, claro que sim. Mas é interessante que você faça umas fotos mais abertas. E eu não tinha. E olha só, a pose também não está tão agradável. Esse bracinho dela tá bem pra frente. Ela tá posicionada tipo aqui assim, ó, do braço dela. Então não é muito confortável pra nós, bebês. E essa também é a mesma bebezinha. Eu coloquei uma manta por baixo rosinha, provavelmente. E eu coloquei uma renda de flores, né? Dá pra ver ali na pontinha.
A headband também era da mãe e eu consegui posicionar então a de bracinho pra frente. Foi a minha primeira pose de bracinho assim bem de frente. Só que olha ali, ó, meu maior erro, muito próximo. Se eu tivesse feito algumas fotos mais longe, mais de cima, pegando um pouquinho mais de cima o bebê, às vezes eu pegaria o corpinho dele porque tá bem aparecendo ali, né? Meu Deus, eu tô nas primeiras sessões já 3,5. Gente, eu não vou me estender muito. E a minha pose da mãozinha no queixo, que na época eu consegui fazer, né? Não foi deixado o bebê sozinho, foi feita uma transição no Photoshop, tá? De foto. E era o que eu consegui posicionar o bebê, porque a mãe falou, eu quero tanto aquela da mãozinha no queixo. Do jeito que eu consegui pôr a mão, a minha assistente, ajudante na época, fotógrafa, me auxiliou. A gente posicionou e eu consegui fazer a foto. Mas o erro muito perto também. Esse também foi o newborn em casa ainda. Vocês podem ver que o erro continua muito próximo. E outro erro que eu ainda não comentei nas fotos anteriores é o tamanho do acessório no cabelo da bebê. Olha que enorme que é. Tipo, eu não consigo olhar pra bebê, eu só consigo olhar pro tamanho do acessório na cabecinha do bebê. E a gente, quando tá começando, a gente não compra aqueles pequenininhos, ou melhor, a gente não sabe o tamanho ideal, né? E aí a gente acaba comprando o que a gente acha. Ó, muito perto, o braço também dá uma agonia, porque deveria estar doendo esse braço, mas tava confortável, o bebê tava dormindo, né? Ó, essa foto já foi melhor, essa aqui ela tava na minha cestinha também, né? A headband gigante e ela tava confortável, tava praticamente de ladinho, mas a mãozinha não tava posicionada, né? E até tá aceitável a minha angulação. Ó, eu tenho uma foto aqui com a mãe que eu tentei fazer, que hoje eu ensino, que eu falo como é feito, mas na época a gente só olhava a foto e achava que deitava aqui no peito da mãe. Mas na grande verdade, na grande realidade, a gente deita no braço da mãe normalmente, ou do pai, né? Eu deixei duas. E esse aqui foi mais um newborn. Olha como eu fui evoluindo, desde o primeiro newborn que eu consegui fazer uma foto do bebê dormindo assim, que era o que eu queria, de ladinho, e a headband continua sendo da mãe. Essa manta é uma manta de... Sabe aquelas de R$29,90 que você compra na van? Compra aquelas mantinhas microfibra, acho que é. Esse também, outro newborn. Isso aqui tudo é da decoradora. Era uma decoradora na época, acho que era a tia desse bebê. E eu utilizei então para posicionar o bebê. Sabe a fotinho de cima para baixo que a gente faz hoje, todo enroladinho, bonitinha? Na época era isso. Mas na verdade eu não tentei fazer de cima para baixo. Eu tentei posicionar o bebê de bracinho assim, ó. Só que sabe como que eu enrolava esse bebê? Como que eu colocava esse bebê aí? Em qualquer prop que vocês vão ver mais pra frente. Eu enrolava o bebê na manta ou no grosseirão de manta e encaixava dentro do balde, o grosseirão de manta, tipo o negócio todo redondo. Não era aquele negócio de ajeitar o balde e daí encaixar o bebê. Só que dava certo, só que ficava desse jeito, ficava errado. O bebê tava uma tripinha aí dentro, com o pé encostando lá no chão e não tinha jeito de acertar a angulação certa. Ele ficava muito pra cima, então eu fazia as fotos de cima pra baixo. Chão da casa da mãe. Essa também é o meu cesto com a manta da mãe. Tava de fralda o bebê também, por isso que tá coberto. Aqui também foi em casa, manta de microfibra. O bebê também dá pra ver que ele é bem magrinho. Angulação errada e posicionamento errado. O pezinho do bebê ali tá bem errado. A minha angulação tá muito de baixo. O certo é um pouquinho mais de cima, vindo mais do rostinho do bebê. E aqui também, aqui era um bebezinho recém-nascido de 15 dias, porém ele tinha 1,9 kg. Ele tinha chegado em casa, acho que uns 2 dias antes, ele tinha ficado na UTI e tudo mais. E aqui tá toda a história contada do horário que ele nasceu e tudo mais. E perto desse relógio, ele era muito pequenininho, porque o relógio é muito pequeno. Mas, infelizmente, na foto não dá pra gente saber tanto, porque eu não dei ênfase ao tamanho do cesto, ao tamanho de tudo isso. Só parecia que ele era do tamanho normal, né? Olha só, a tentativa de posicionamento. Esse baldinho, eu quero contar que ele rola ainda por alguns fotógrafos e ele é lindo, só que eu fiz a cagada de vender ele. Por isso que eu falo hoje que eu me arrependo de ter vendido algumas coisas. Também o acessório do cabelo era da casa da mãe, a cobertinha já era minha, né? A enrolação ali.
Foi na casa, então, do cliente, e aí tava um dia agradável, não tava tão frio, fiz algumas fotos dentro e levei a bebezinha pra fora. Fiz algumas fotinhos dela perto das samambaias da avó, era a casa da avó, inclusive. Bombou essa foto na época. Essa aqui é outra, como vocês podem ver, já tá melhorando a parte de angulação, o bebê já tá subindo, né? A manta já tá bem esticada, o posicionamento do bebê tá melhor, não tá sofrendo, né? Mas eu não tinha os recursos da headband, o posicionamento ainda certo. Essa foto, na época, foi uma foto que eu gostei muito, tá? Então, foi uma das primeiras, assim, que eu falei, ai, ficou bonita, né? Eu acho que eu tô certo. Mas a mãozinha da bebê não tava no posicionamento ok, mas o que eu consegui fazer do que eu não consegui nas outras? Deixar o bumbumzinho mais pra trás, pra deixar aquele desfoque atrás, porque eu via esse desfoque nas fotos, mas eu não conseguia entender como que ficava esse desfoque, como que acontecia isso, né? A minha tentativa de mãozinha no queixo, tava quase conseguindo colocar as mãozinhas certas, né? Eu não tenho a foto editada, mas, né? Ó, essa também foi outra sessão, a headband é o grande problema, o posicionamento também. Dá pra ver aqui, ó, o pezinho do bebê aqui de fora, ó, que o pezinho tá errado, né? Dá pra ler nessa foto que tá errado. Olha só, consegui fazer a pose de bracinho mostrando o corpinho, mudei a angulação. Continuo no erro ainda do acessório do cabelo enorme, né? E as mãozinhas do posicionamento, que elas estão muito juntas. Gente, o bebê, ele tende a fazer esse movimento de juntar os braços, tá? E quando a gente pega na pose de pinça e vai abrindo os bracinhos, é quando ele fica realmente na mãozinha, que fica mais harmoniosa, a foto fica mais delicada, tá? Então, parece ali que o braço é enorme, né? Aqui também já foi melhorando. Olha só, consegui colocar a mãozinha próximo da bochechinha do bebê, de barriguinha pra baixo, né? Já tá bem mais agradável esse detalhe. Claro que a flor eu ainda tá... Esse detalhe já vou pular, porque vocês já viram que eu fiz, né? Só que o grande problema dessa foto é que o bebê ele tá com o rostinho muito abaixado. Ou eu puxaria essa mão pra baixo, e aí eu encostaria o cotovelo com o joelho do bebê, ou eu levanto o rosto do bebê para deixar essas mãozinhas mais próximas da bochecha, para deixar e fazer a angulação mais de cima, mais de frente do bebê. Mas tá ok, tá aceitável já. Ó, outra foto que a flor na cabeça do bebê é bem pequeno, né? Tudo bem. Olha, já tá bem melhor, a posezinha na mãozinha, a mãozinha debaixo do rostinho já tá bem mais harmônica, a perna do bebê também. E vocês percebem que eu já vou juntando um pouquinho mais o joelho com o cotovelo. E quando eu fui salvando essas fotos, foi uma coisa muito aleatória. Só fui pegando realmente dos primeiros newborns que eu lembrava, que eram os primeiros. Joguei na pasta algumas fotos e classifiquei por data. Então por isso que eu sei que tá em ordem cronológica de como foi, tá? Olha só, o bracinho já tá melhor, já tá mais nas mãozinhas, a angulação também, a manta já tá mais esticada. Aí, essa foto aqui já é no meu estúdio, já é onde eu tenho o meu estúdio até hoje, porém ele tinha uma iluminação diferente, tá? E eu não lembro onde eu tava com o bebê posicionado, mas eu lembro que eu comecei posicionando os bebês numa mesa. E aí eu enchia de manta em cima dessa mesa, pendurava ela numa partilheira, a manta, e eu posicionava o bebezinho ali, nessa mesa. E olha só, essa foto, se for ver, ela tá quase, né? Se eu tivesse posicionado o bumbumzinho do bebê um pouquinho mais pra trás, feito a angulação mais de cima do rostinho do bebê, né? Olha aí, eu já consegui engatar uma perninha dentro da outra nessa foto. E a mãozinha também já tá bem mais agradável, né? Se for ver essa foto, ela tá numa leitura, ok. Ela tá no enquadramento, ok. Numa angulação também tá aceitável. Claro que o posicionamento não tá tão perfeito. Esse bebê também, eu continuo fotografando ele. Na verdade, muitos dos bebês que eu mostrei até hoje. Mas esse bebê, ele já tem mais 2 irmãos e todos eles eu fiz as fotos. E olha só o que eu já consegui com ele. Essa foto, o que tá errado dela é apenas a angulação. Eu fiz um pouquinho mais longe, como vocês perceberam. Essa foto não está editada, tá? Porém, eu deveria ter elevado o rostinho do bebê na foto. No caso, entortado a câmera um pouquinho só pro lado do rostinho do bebê, que tá caído, né? E aí ele estaria subindo na minha foto.
E essa minha foto que eu fiz que eu acho super perfeita na época, né? Inclusive eu fiz um álbum desse bebê que eu consegui posicionar as perninhas juntinhas, como eu já tinha visto em algumas outras fotos, e eu consegui fazer o desfoque dessa foto. Mais de longe, né? As mãozinhas bem posicionadinhas embaixo do rostinho. E nesses newborns eu estava sozinha, tá? Eu não tinha assistente, não tinha ajudante. Olha só, ele não gostou da touca nessa foto. Esse é o mesmo bebezinho. Olha, a touca era gigante na época, de sapinho. Essa também é do mesmo bebê, que eu entalei ele dentro do baldinho, como eu comentei que eu fazia nas outras, tá? Porém, eu já acertei a angulação dessa foto, que nas anteriores eu não acertei muito a angulação. Essa eu fiz mais de cima, né? Pegando bem certinho do rosto do bebê. Claro que tem um acessório ali, que era da mãe, que a mãe queria fazer. Ó, essa foto também já comecei a acertar a parte do posicionamento. E essa aqui foi um quase, né? Foi um quase. E vocês perceberam que até agora não tem uma foto do bebê enrolado no wrap? Pois é, não tem nenhuma foto do bebê enrolado. Por isso que eu sempre falo, comecem pela parte mais fácil. Pai amado, deixa eu falar mais 5 minutos. E olha só, já tentava a mãozinha no queixo, no cesto. Esse é o cesto que eu tenho até hoje. No colo do pai. Eu não sei se isso foi um sorriso ou um choro, mas, né? Era o que tinha na época. Ó, essa aqui eu já não consegui posicionar como aquela outra que eu tentei fazer igual. É outro bebê, né? Também a mãozinha, só que agora eu acertei na parte da angulação da foto. O bebezinho tá subindo nessa foto, né? Essa aqui foi um quase também. Vocês podem perceber que mudança de manta, ó, é o mesmo bebê. Só troquei de manta. Na época, quando eu comecei, eu fazia muito isso. Eu levava 4 mantas pra trocar. E eu colocava a mesma pose, mas mudava de manta. É o mesmo bebê, gente. A mesma pose em 3 mantas diferentes. E aí eu coloquei uma roupa. Mas é a mesma pose. E o mesmo bebê. E aqui também era uma roupa enorme no bebê, mas a gente conseguiu colocar. Eu lembro que eu tava com assistente nessa época. Uma juta que eu uso ainda até hoje. Esse cesto não era meu, era emprestado. Gente, esse aqui é o newborn do gato. O newborn do gato deu bem certinho. Mas eu vou pular o newborn do gato, porque eu achei que eu ia falar bem pouquinho. Nunca, né? Olha só, voltei a fazer o mesmo erro da foto muito perto, tá? Esse aqui, eu errei a luz dessa foto. Se vocês perceberem, a luz tá entrando aqui, ó, de baixo pra cima, ó. Dá pra ver aqui, ó, a sombra do bolsão aqui do olho do bebê. E aqui, ó, não tem sombra aqui de baixo, a sombra tá em cima do nariz. Então, a minha iluminação estava errada, o meu posicionamento até está aceitável. Aqui foi também mais uma tentativa de baldinho, que foi guardado dentro do balde, né? E essa foi a minha pose que eu mais gostei na época. Aqui já estamos no meu estúdio, tá? Lembrando, teve mais uma que eu fiz na casa, mas eu já estava no estúdio. Esse tronco de madeira, eu fui numa loja, peguei esse tronco de madeira, posicionei o bebê, o tronco ele era mais elevadinho. Eu dobrei ali na parte do rostinho do bebê, onde eu sabia que ia subir, né? Coloquei uma calça no bebê e eu consegui posicionar tanto a mãozinha debaixo do rosto quanto o pezinho. Nessa época que eu comecei no estúdio, eu ainda errava, ó. Essa é uma foto que também foi aqui no estúdio, ó. Olha o tamanho da roupa do bebê. Ó, mas eu já melhorei na angulação dessa foto. Claro que ela não está editada, não está completado o fundo, né? Essa é uma foto que na época eu também gostei, também não está editado, né? E a angulação dessa foto me agrada, porque ela tá bem de cima, tô vendo o rostinho do bebê, dá ênfase sim, aquela enorme headband, mas na época era o que eu tinha, né? E a mão do bebê, por mais que ela não está no rostinho do bebê, mas de cima pra baixo, ela tá agradável. A angulação também tá certa, o bebê não tá caindo na foto, né? Mas olha só a angulação de frente desse mesmo bebê, como a foto não é legal. E sim, a foto mais de cima ficou interessante, né? E gêmeos. Eu fiz gêmeos já nos meus primeiros newborn. Esses bebês tão enormes agora, né? Consegui posicionar, colocando as duas em cima, uma da outra. Não foi aquela perfeição, porque sempre quando a gente posiciona um, o outro às vezes acaba acordando. Percebam que o cabelo delas eu também não penteei, porque eu tava super nervosa, era
meu primeiro newborn de gêmeos, né? Ah, a gente fez uma roupinha combinando, bem legal. Essa manta na época era uma manta de sofá que eu tinha comprado e eu acho que eu vendi. Essa também era uma manta de sofá que eu tinha comprado. O meu mesmo tronco de madeira que eu mostrei lá na outra foto. Só que agora de uma angulação diferente nessa. Então parece mais agradável. E sim, as headbands eram da mãe. Por isso que são iguais, né? Vou passando aqui mais outros newborns. Olha só. Esse aqui, como eu já falei vários erros, né? Só que esse aqui eu ainda não falei, que é o bebê caindo na foto. Realmente parece que o bebê tá caindo, parece que ele tá mergulhando na minha manta. Só que é a mesma foto aqui, ó. Eu só mudei a angulação. Gente, eu fazia um samba na hora de fotografar. Fotografava de todos os ângulos possíveis pra tentar arrumar essa foto. Ó, aqui já tá mais agradável a minha pose, tá? E é a mesma bebezinha. Outro erro grande era o prop. Prop muito baixinho, eu não conseguia posicionar o bebê. Então, eu deixei esse prop aparecendo para vocês verem. Hoje, os nossos props, eles são mais altos, né? O que a gente tenta posicionar. E esse prop, ele era assim, ele era muito baixinho. Então, não tinha como eu elevar muito o rosto do bebê. Até tá, cheio de posicionamento, né? Posicionador. Meu primeiro enroladinho, olha só. Meu primeiro wrap, que eu não tenho ele mais, eu vendi. A minha manta de sofá e minha primeira tentada enrolar. E deu certo, ó. Eu já sabia posicionar o bebê peladinho, já tentava pelo menos, né? Gente, eu levava o bumbum do bebê lá na minha cara, né? Porque o rostinho dele tá ok. Mas se vocês perceberem, aqui tá a bundinha dele, ó. Então, se ele não tivesse de calça, eu teria visto tudo. Olha, o meu primeiro bracinho no balde. Deu super certo. Saí tão feliz depois dessa foto, só que eu não penteei o cabelo do bebê. Que dó, coitadinho dele. Mas ficou lindo, combinou. Só o verde que não combinou, mas daí destacou, né? E eu coloquei muito enchimento, tipo, ele tá super pra cima do balde. E essa foto foi feita bem reta, não de cima pra baixo, como eu sempre costumo aconselhar a fazer. Olha, acabou. Ai, que bom. Agora, nossa, gente, agora eu quero falar um pouquinho sobre algumas fotos de alguns seguidores que me mandaram, de alguns alunos aqui. Essa foto, ela tá em qualidade baixa, tá? Mas não tem problema, dá pra visualizar ela aqui. Então, o erro maior que eu percebi que eu cometia na época, muito perto, e essa angulação muito de baixo pra cima, tá? Lembre-se que se vocês fizerem mais da parte da sobrancelha aqui, da testinha do bebê pra baixo, provavelmente pegaria o corpinho do bebê, deixa eu ver se tem, não. O corpinho do bebê e a angulação mais aqui, ó, de cima. Eu consigo ver dentro das narinas do bebê. Essa não é uma angulação bacana. Uma angulação bonita é uma angulação quando você pega mais de cima, então, do bebezinho. Posicionamento, enrolar no wrap, contenção no wrap, provavelmente tá ok, que eu não consigo visualizar muito nessa foto, né? Mas a angulação de fotografar tá ao contrário, tá de baixo pra cima, tá? Essa aqui, a angulação já não tá tão errada, porque o rostinho do bebê tá bem pra baixo. Então tá aceitável. Só que o ideal é quando você posiciona o bebezinho, você faz mais de cima pra baixo. Vai pegar mais aqui, menos aparecendo a boquinha, mas a angulação certa é mais de cima. E essa aqui, ela tá meio que de baixo pra cima. Só que o rosto do bebê, ele tá bem visível, ele tá bem aceitável, tá posicionado, né? Outro erro grande aqui é a touca. Então a touquinha, ela tá muito grande, ela tá muito pra cima. Se tivesse só afofadinho aqui, ó, na cabeça do bebê, na volta da cabecinha e jogado aqui pro ladinho, teria ficado melhor. Mas dá pra ver que a touquinha é bem grande, né? E enchimento no prop, composição, tá perfeito, tá ok, né? Somente a angulação, que poderia, às vezes ela até fez, né? Eu só recebi essa foto, mas ela tá ok, tá bonita essa foto, tá muito boa. Olha só, essa aqui, eu consigo ver que é da Scarlett, que tá aqui a logo dela, né? Acho que a composição tá bem legal, o cinza tá bem show. A touquinha no rostinho do bebê, provavelmente uma touquinha também comprada em loja de bebê normal, não de newborn, né? Mas tá ok, um tamanho tá legal. O rostinho do bebê tá bem de frente pra câmera, só que eu também consigo ver lá dentro das narinas do bebê, certo? E se fizesse um pouquinho mais de cima pra baixo também seria aceitável, mas não é uma foto
que, nossa, ficou horrível. Claro que não, é uma foto que ficou linda. A mãe deve ter amado, porque ele deu um espasmo. Ele deu um sorriso nessa foto. Então ficou muito legal. Essa outra aqui também é da Scarlett. Eu acho que nessa foto foi colocado muito filtro, né? Dá pra perceber que tá, parece esfumaciada a foto, ou a lente tava suja, mas eu acho que é filtro mesmo. Olha que legal, ela penteou o cabelo do bebê, obrigada, viu? Gente, eu não penteava o cabelo do bebê. E o enrolar do bebê, a contenção, pelo jeito tá ok. Esse posicionamento do bracinho, às vezes é o que a gente consegue na hora, né? Mas o ideal, o bonito dessa foto é o que a gente consegue posicionar com a mãozinha bem pra baixo, assim, ó, e bem junto. Mas fica bonito uma mãozinha mais do ladinho, mas eu aconselho muito mais em meninas do que em meninos, tá ok? A iluminação provavelmente era de um flash, mas dá pra ver a sombra que bate aqui, ó, que essa iluminação tá bem de cima, não tem sombra na cabeça do bebê, tem sombra na manta, tá? E o ideal que você faça, não que seja o ideal, claro que vai muito de gosto, né? Eu, por exemplo, tô usando a minha iluminação mais lateral, que é o que eu utilizo também nos meus newborn, que eu acho mais agradável, certo? Esse bebê, eu acho que ele tava sofrendo, mas ele tava sorrindo, um espasmo. Vamos lá. Questão de manta, ótima, a composição também tá bem legal aqui, as cores, né? A manta tá bem esticadinha também. E a única coisa é que esse bracinho, né? Ficou meio tortinho assim, ó. Não deu pra posicionar, mas é o que deu pra garantir. Como vocês viram, eu também garanti a minha foto e hoje eu ainda garanto a foto, mesmo que o posicionamento não esteja perfeito, e depois eu vou e afino essa pose, tá? Aqui, o mesmo erro que eu, muito perto o bebê. Pode ser que a Scarlett tenha feito fotos mais longe, né? Mas a foto que eu recebi foi essa e tá muito perto do bebê. Se fosse feito mais longe, provavelmente, e um pouquinho mais de cima, provavelmente teria ficado perfeito. Porque, ó, tá bem no bracinho aqui, ó. Tá bem na mãozinha. Não tá aparecendo os dedinhos, provavelmente, por causa da manta, mas tá super ok. Só porque tá muito perto do bebê. E eu acho que dessa vez ela não penteou o cabelo. Mas tudo bem. Aqui eu acabei. Deixa eu vir aqui no Instagram, algumas fotos da Mônica que ela me mandou aqui, eu deixei aberto aqui no Instagram. Essa foto, eu falo assim, a gente às vezes tenta posicionar o bebê não para, e do jeito que ele fica, a gente clica, a gente garante a foto pra mãe, porque a mãe, como eu falei no começo, a mãe vai gostar de qualquer jeito dessa foto, né? Então, a mãozinha tá certinha. Quando você tá com a mão um pouquinho mais pra frente, você deita aqui, ó, né? Na verdade, ele tá meio assim, certo? Não é tão confortável, tentem aí em casa. Não é tão confortável, mas tá super aceitável, porque a angulação e a iluminação dessa foto estão ótimas. A angulação está bem de cima, tá ok, e a iluminação também, ela vem mais de cima, mais daqui, ó, de cima da cabecinha do bebê, né? Composição também tá ótima, questão de cores, bem legal. Tenho mais uma aqui dela, que é no puff, e essa aqui foi o grande erro que eu inclusive comentei numa foto minha, que o bebê tá caindo, tá? Nessa foto, ela me mandou acho que mais uma, que a angulação tava igual, só mudou o wrap, composição perfeito, né? Cabelinho penteado do bebê. A única coisa é que os bracinhos estão assim, né? Tá desconfortável, deveria estar incomodando um pouquinho o bebê, mas tudo bem, o bebê tá dormindo, né? Só que a angulação dessa foto parece que o bebê tá caindo na manta. E a iluminação também. A iluminação tá muito de trás dessa foto e eu consigo ver levemente no começo do rostinho do bebê, mas o restante eu já não consigo ver. Então o ideal é que vire um pouquinho mais o rostinho do bebê pra essa iluminação, tá? Essa foto, quando eu olhei, eu falei, nem vou comentar. Ela tá perfeita. Por que ela tá perfeita? A parte ali das cores, meu Deus, fugiu o nome do negócio, da composição. A parte da composição tá ótima, as cores estão maravilhosas, aquela headband deu um toque nessa foto. O único detalhe é a mão do bebê, mas o restante, angulação, iluminação, composição estão perfeitas, tá? Não sei se está confortável o braço de baixo, que eu não consigo ver, mas provavelmente pelo rostinho do bebê está super confortável. A única coisa seria a mão, mas essa foto tá muito linda. Inclusive, eu quero fazer um comentário aqui que as legendas estão ótimas, muito boas, porque
não basta ter apenas uma boa foto. A legenda também conta muito, tá? Voltando em mais algumas aqui da Scarlett que ela me enviou, que eu só deixei aqui no Instagram, também essa parte aqui do posicionador, eu acho que tá pouquinho aqui em cima, sendo que é um prop bem fininho, né? E muito próxima também. Os detalhes do bebê, assim, da cabecinha, composição, tá ótimo. E a iluminação também. Essa foto também, ela tá vindo errada da parte da foto mesmo, né? Posicionamento do bebê, se fosse de outras angulações, ficariam melhores, tá? O fundo aqui, ó, você tem que cuidar na hora de posicionar, tem que deixar ele bem esticadinho pra você não ter trabalho no Photoshop. E a iluminação tá bem diferente dessa outra foto aqui. Então, tenta seguir uma linha dessa parte da iluminação também, tá? Essa foto, eu consigo ver quase as partes do bebê ali que a gente tenta cuidar pra não mostrar, tá? Então, cuida nessa parte da angulação, tenta deixar o rostinho do bebê mais pegando do que a parte do bumbum. Se você rotacionasse esse prop ao contrário, por exemplo, com o bumbumzinho, estão me vendo? Com o bumbumzinho pra esse lado e a parte do rostinho pro outro, pode ser que eu pegaria mais de frente o bebê, né, mais do rostinho dele e não pegaria tanto a parte do bumbumzinho dele. Essa é a última foto que eu vou comentar também, porque o meu tempo tá acabando. Na caminha, o bebezinho ele tá de lado, tá ok, tá bonito, só que o bebezinho tá com o rostinho muito enfiado na cama. E era só angulação mesmo, se você subisse mais a câmera ou, né, subisse mais essa angulação, você conseguiria pegar o bebê mais de ladinho aqui, conseguiria ver mais o rosto do bebê. E essa foto, a cama é muito grande para esse bebê. Então tentem pegar camas ou acessórios, props menorzinhos, que deixem os bebês menores também, tá ok? Agora eu vou voltar aqui pra minha cara, só pra vocês me verem, tá? Que eu quero finalizar e chamar vocês pra terça-feira. Alguém falou alguma coisa aí que eu não consigo enxergar? Que bom. Então, tá bom. Eu espero que vocês tenham gostado dessa live. Eu espero que ajude vocês a lerem e verem nos meus grandes erros. Os erros de vocês que vocês cometem agora no começo, ou os, né, mais pra frente, conforme vocês vão evoluindo na foto de vocês. E na terça-feira que vem, 3 horas da tarde, eu estarei aqui novamente, tá bom? Eu espero vocês de novo. Um grande beijo e até semana que vem.